no livro de Jonas. Só lembrando que esse livro está na Bíblia. Depois de Amós, Obadias, tá certo? A última mensagem que eu ministrei aqui sobre Jonas foi no capítulo 1, e eu falei em colisão com Deus. Então Jonas entrou em colisão com Deus, né? Deus deu uma ordem para Jonas, e a ordem de Deus contrariou Jonas, e Jonas entrou em colisão com Deus, e nós vimos aqui o que significa entrar em colisão, entrar em choque, né? E Jonas entrou em choque com Deus, a ponto de pegar um navio. Deus tinha mandado para ele ir para Nínive, ele foi para Jope, de Jope pegou um navio para a Espanha. E aí, nessa trajetória, teve uma tempestade, e nessa tempestade, quando lançaram sorte, caiu em Jonas, e Jonas diz: me joguem no mar que a tempestade para. E aí jogaram Jonas no mar, e realmente a tempestade cessou. E imagine que os marinheiros, todos aqueles que estavam no navio, não souberam o que aconteceu mais. E aí nós chegamos no capítulo 2, e eu quero trazer então a palavra de hoje, baseada aí no capítulo 2. Os irmãos podem olhar aí comigo, no capítulo 2. E hoje eu quero falar neste capítulo 2 sobre o colapso da alma. O colapso da alma. Veja que o capítulo 2 narra o colapso da alma de Jonas. Vamos ler então. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim, vamos ler juntos? Quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas
na terra. Irmãos, esse texto fala sobre o colapso da alma. Você sabe o que é isso? Já enfrentou isso? Colapso da alma. O que é colapso? Colapso é um desmoronamento, um enfraquecimento, uma debilidade, uma crise, uma queda. E isso é o colapso. E agora a gente vê Jonas em colapso, colapso da alma. E a gente vai olhar algumas coisinhas aqui nesse texto da palavra de Deus. Você sabe o que é isso, né? Já entrou alguma vez em colapso? Ou seja, quando você entra em crise, se sente enfraquecido, debilitado, desmoronado, quando você sente que fracassou, que caiu, né? Então esse é o colapso da alma, e Jonas estava em colapso. É claro, irmãos, que tem muitas razões pelas quais às vezes a gente entra em colapso. E às vezes, quando a gente está em colapso, a gente fica assim, desesperado, né? Já sentiu isso? Ficar desesperado, se sentir um nada, um fracasso total. E Jonas agora está em colapso, a ponto dele dizer, conforme a gente viu aqui, e ele fala no verso 7, quando dentro de mim desfalecia o quê? A minha alma, desfalecia a minha alma. Às vezes a gente está em colapso, com a alma desfalecida, já morrendo. E muitas vezes nós, seres humanos, entramos em colapso, né? É o colapso da alma. E o que esse texto hoje pode falar para nós? Certamente, sua mente pode dar uma viajada aí na sua história, que você já passou na vida, não é? Lembra aí da pandemia? Meu Deus. Quantos na pandemia entraram em colapso? Não é verdade, irmãos? Um medo, um pavor terrível tomou conta de nós. E algumas vezes a gente entra em colapso. Mas existe o colapso circunstancial, aquele que acontece. Mas existe o colapso provocado por Deus. Aquele colapso circunstancial é aquele que qualquer pessoa entra, mas existe o colapso provocado por Deus. No caso aqui de Jonas, Deus provocou este colapso em Jonas. E aí a gente lembra que Jonas fugiu da presença de Deus, Jonas não quis mais viver, queria morrer, jogar na água, morrer, pronto, acabou. Mas é Deus que estava provocando este colapso em Jonas. E aí vamos aprender alguma coisa. Veja só, irmãos, Jonas foi engolido por um peixe, por ordem de Deus. E Jonas permaneceu 3 dias dentro daquele peixe, e ele descreve aqui que ele foi levado para o mais profundo abismo, as águas passaram por sobre ele, sobre a alma dele, as algas se enrolaram na cabeça dele. Você pode imaginar o sujeito no ventre de um peixe, o peixe continuando a comer, e as coisas descendo de lá para cá, e vez por outra uma gofada em cima dele, e ele passando por aquela situação. E aí, irmãos, passa um dia, nada, 2 dias, nada, e 3 dias a alma deste homem entra em colapso. Ele estava em colapso, um colapso provocado por Deus. E aí nós vamos aprender certamente algumas coisinhas aqui desse texto, não é? Quando a pessoa entra em colapso, primeiro, quando Deus resolve colocá-lo num aperto. Deus resolveu colocar Jonas num aperto. Para os nossos irmãos assembleando,
no estreito. Às vezes a gente entra em colapso quando Deus coloca a gente no estreito, no aperto. Não sei se alguns irmãos aqui estão em colapso, porque estão no aperto. Aquele negócio apertado. Jonas estava no aperto, irmãos, dentro do peixe. Não tinha espaço. Está literalmente num aperto. Sabe quando a gente está literalmente num aperto? Era o que estava acontecendo com Jonas. No caso aqui, foi Deus que o colocou. Foi Deus que provocou esse colapso nele. Mas às vezes, não é Deus, é a circunstância. Na circunstância, a gente fica onde? No aperto. Então, Jonas agora está vivendo num aperto, no estreito. Outra coisa que a gente pode ver aqui, irmãos, que esse colapso, além de ser um ambiente estreito, um local apertado que Jonas estava, esse colapso é também quando o sujeito se vê sem saída. Jonas, além de estar no aperto, dentro daquele peixe, ele não via saída. Ele não fez um acordo com um peixe para dizer assim: peixe, olha, me põe para fora, me tira dessa situação. Ele estava lá dentro, não tinha acordo, o peixe só engolindo tudo, comendo, e Jonas lá. Nem era vomitado, nem era defecado. Então Jonas está lá, sem saída, sem saída. Colapso é isso. Colapso é quando a gente está onde? No aperto. É quando a gente está sem saída. Já se sentiu assim? Você está no aperto e não vê saída. Nem é vomitado, nem é defecado. Aí você está lá, não vê saída nenhuma. Você está no aperto, não vê saída, e isso é colapso. Colapso é quando o sujeito, como Jonas, está no desconforto total. Você acha que Jonas estava confortável ali dentro? 3 dias, algas na cabeça dele, água descendo, comida entrando, e ele lá dentro está num desconforto total. Isso, a alma entra em colapso. Às vezes, quando a gente está numa posição, numa situação incômoda, a gente não sabe qual era a posição que Jonas estava. Se deitado, de lado, ninguém sabe. Sei que estava lá dentro, num desconforto total. Isso só pode gerar o quê? Colapso na alma. Pessoa num aperto terrível, sem saída, e além disso, num desconforto total, isso gera o quê? Colapso. Mas quer ver outra coisa? Quando a pessoa percebe sua impotência. Jonas ali dentro percebeu sua impotência, não conseguia romper as paredes do peixe, não conseguia sair, e ali Jonas percebe sua impotência, e é nessa impotência que ele entra em colapso. Veja se não é assim, irmãos. O aperto, que mais? Falta de saída, o desconforto, a impotência, tudo isso gera colapso na alma. Vamos imaginar que você estivesse lá no lugar de Jonas. Tem pessoas que já têm, eu não sei se eu sei pronunciar direito essa palavra, mas parece que é quando a pessoa, aquelas pessoas que ficam agoniadas quando estão em lugar apertado, claustrofobia, esse nome aí mesmo. O povo aqui é bom.
Agora imagine o sujeito dentro de um peixe, no aperto, sem saída, num desconforto total e se sentindo impotente. O que fazer então diante disso? Isso é o quê? É para entrar em colapso. Entrou em crise. Então Jonas entra em crise. Está ali dentro. E o que é que ele faz? Diz o texto. Capítulo 2, olha aí para o texto. Então, porque o verso 17 diz, deparou o Senhor um grande peixe, para que, no capítulo 1, né, que tragasse a Jonas, e este Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. Passa um dia, nada, 2 dias, nada. 3 dias, aí depois de 3 dias, irmãos, negócio, sujeito em colapso. O que foi que Jonas fez? O que é que você faz quando entra em colapso? Foi que Jonas fez? Está aí no verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, até que enfim, o sujeito fez uma oração. Irmãos, quando a gente entra em colapso, a gente faz a oração do desespero. E Jonas agora faz uma oração do desespero. Desesperadamente, ele vê que não tem saída, é impotente, não vai sair dali. Deus não disse quanto tempo ele ia ficar, e desesperadamente ele faz uma oração. Já viu a oração do desespero? E aí a gente vê aqui o verso 2, e disse, olha quando ele começa a oração: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele está desesperado, na angústia, no colapso, ele ora, a oração do desespero. Você já orou a oração do desespero quando está em colapso? A gente está em colapso, a gente faz a oração do desespero. E a oração mais sincera que a gente faz é quando a gente está em colapso. Esta é a oração mais sincera. Quando a gente vem para a igreja e tal, a gente às vezes até quer ensinar a Deus ou dar notícias para Deus na nossa oração, né? Ontem eu estava pensando isso, como a gente às vezes na nossa oração gosta de dar informações para Deus. Senhor Deus, soberano Pai, eu quero então trazer umas informações para o Senhor. Na tal época, aí a gente começa a dar umas informações para Deus, como se Deus não soubesse. O Senhor sabe, aconteceu isso e tal, e a gente, umas informações sem fim que a gente dá para Deus, porque a gente quer, assim, de alguma forma impressionar. Mas quando a gente está em colapso, não há tempo para isso. Quando a gente está em colapso, veja que Jonas não tem tempo para dizer assim: ó soberano Deus, tu que habitas no mais altos céus, glorioso Senhor, neste momento singular em que nós nos encontramos de forma impoluta nesta igreja, Senhor, não dá tempo para a gente fazer isso. No colapso que a gente faz a oração mais sincera. Às vezes é até bom a gente entrar em colapso, porque a gente é muito hipócrita, irmãos. E sabe qual é a hora que a gente é mais hipócrita na igreja? Quando a gente canta. Você já viu as letras que nós cantamos? Meu irmão, mas quando a gente está em colapso, a gente faz a oração mais sincera do mundo, a gente diz para Deus, né? Aí ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele estava angustiado, está em colapso, e aí o que ele fez? Ele clamou ao Senhor, clamei ao Senhor e Ele me respondeu.
A oração mais sincera é aquela que a gente faz quando a gente está em colapso. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Irmãos, quando a gente está em colapso, além da gente fazer a oração mais sincera, sabe o que a gente faz também, irmãos? A gente age na informalidade do coração. A gente age na informalidade do coração. Não precisou de uma liturgia para que Jonas orasse. É na informalidade. Não há como ser formal em sua oração. É na informalidade. Então, quando a gente está em colapso, é desse jeito. A gente age como? Na informalidade do coração. Aí o que foi que ele fez? Diz o texto: gritei. Agora você imagine um grito abafado dentro do peixe. Dentro do peixe, imagine Jonas gritando. Você imagina Jonas lá dentro do peixe, sufocado, no aperto, e aí ele dá um grito. Lá dentro do peixe ele dá um grito, meu irmão. É a informalidade do coração. É desse jeito. Quando a gente está em colapso, não há tempo para formalidade. A gente solta a voz, a gente grita mesmo abafado. Eu já fiz isso. Estando em colapso, dá um grito por Deus. Meu Deus! Eu ia caindo de uma escada. Estava podando uma árvore e fui caindo da escada, a escada escorregou e eu fui caindo. Você acha que nesta hora dá tempo de ter formalidade? Aquela introdução da oração? Não dá, irmãos. Você age na informalidade do coração. Eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E me agarrei num galho que tinha e me segurei. Foi só isso. É a informalidade do coração, é quando você grita, irmão. É o colapso da alma que nos leva à oração mais sincera e à informalidade do coração. Sai lá do coração aquela palavra única, aquela palavra não pensada, aquela palavra não dramatizada, aquela palavra não conjecturada, é uma palavra que vem espontânea, é o que vem e você grita e você diz naquela hora, porque está em colapso. E o texto diz que Jonas fez isso e Deus ouviu, está aí no texto. Quando a gente está em colapso na alma, a gente faz a oração mais sincera. Quando a gente está em colapso na alma, a gente age na informalidade do coração, a gente grita. Quando a gente, irmãos, está em colapso na alma, sabe o que é que a gente faz também? Jonas vai descrevendo a sua situação, vai descrevendo. Aí quando chega aí no verso 7, quando dentro de mim desfalece a minha alma e me lembro, aí diz o texto, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No verso 4, a parte final diz, então eu disse, verso 4, vamos ler juntos? Então eu disse, lançada estou de diante dos teus olhos. Juntos, tornarei porventura a ver, saudade da igreja. Em colapso a igreja faz falta. Em colapso a gente tem saudade do templo, dos cânticos, da pregação. Mas, às vezes, quando a gente está no bem bom, quando está na fartura, na abundância, quando a gente está, irmãos, na extravagância, a gente se lembra de pastor, de crente, de igreja, de cântico, de nada, a gente lembra nada. Mas quando a gente está em colapso,
quando é que eu vou voltar para a igreja? Quando é que eu vou sair desta situação, meu Deus? E Jonas agora se lembra do templo, se lembra da igreja, mas antes ele não estava lembrando disso, queria ir era para a Espanha, hoje era para lá. Mas agora ele está lembrando da igreja, que a igreja existe, que o templo existe, que tem sacerdote lá, e agora está lembrando, porque está em colapso. Quando a gente está em colapso, irmãos, a gente lembra como a igreja é boa, como a igreja é maravilhosa. E talvez alguns irmãos precisam entrar em colapso urgentemente para poder sentir saudade da igreja. Porque tem uns irmãos que não estão sentindo mais saudade da igreja. Não sente mais saudade do culto. Mas em colapso, a gente manda até recado, diga que ore por mim. Não esqueça de orar por mim. Jonas está em colapso. E agora ele está lembrando do templo, está lembrando da igreja. Quando é que eu vou voltar lá? Mas, irmãos, esse texto também nos mostra algo, o verso 8. Jonas, vamos ler juntos aqui? Os que se entregam à idolatria, vã, abandonam aquele que lhes é o quê? Sabe o que Jonas lembra? Lembra que o Senhor é misericordioso, ele está lembrando disso. O sujeito estava irado, eu não vou para Nínive, não tem quem me leve para lá, eu vou para outro lugar, para Nínive eu não vou. Se rebelou contra Deus, agora em colapso, ele lembra que Deus é misericordioso, né? Porque ele quer misericórdia. Quando a gente está em colapso, é porque mais a gente quer misericórdia de Deus, porque está em colapso. Jonas em colapso, agora lembra da misericórdia do Senhor, que Deus é um ser misericordioso. E por fim, irmãos, a gente vai observar algo aqui no verso 9, vamos ler juntos? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, quando a gente está em colapso, a gente faz votos. E Jonas agora faz uma promessa, um voto a Deus, sabe? Sabe aqueles votos que a gente resolve fazer no colapso? Se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor resolver o meu problema, eu prometo que vou fazer um sacrifício de gratidão ao Senhor. Eu vou dar uma oferta para o pastor Erivaldo que ele nunca mais vai se esquecer. Dificilmente alguém faz esse voto. Mas que a pessoa está em colapso, depois sai do colapso e se esquece. Então, irmãos, às vezes a pessoa está no colapso, aí promete, né? Se Deus me tirar dessa, o Deus da salvação me tirar desta situação, eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e faz aqueles votos, e muitas vezes votos precipitados, porque está em colapso. Deus colocou Jonas em colapso. Olhe para cá, preste atenção. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque quem provocou este colapso em Jonas foi Deus. Foi Deus. Às vezes a gente quer andar ao nosso modo, do nosso jeito, fazer tudo o que a gente quer. E aí Deus está muitas vezes falando, dizendo: meu filho, eu quero que você ande aqui, o teu caminho é esse, eu tenho um propósito na sua vida, a tua missão é essa, mas a gente não quer nada com Deus, a gente não respeita Deus, a gente não se importa com a palavra de Deus. Aí de repente Deus diz: chega! Um grito desse já lhe deu um susto. Imagine quando Deus mandar uma tempestade e um peixe para provocar um colapso da sua vida. Meus irmãos, nós temos que lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. É Ele que manda nos peixes, é Ele que manda nos ventos, nas tempestades, é Ele que domina todas as coisas.
E às vezes a gente fica brincando com Deus. E aí, muitas vezes, Deus precisa provocar um colapso em nossa vida. Jonas está amargurado, Jonas está cheio de ódio, não quer ir para Nínive, os ninivitas que morram, sejam eles destruídos. E aí Deus tem que provocar um colapso em Jonas, para que mude essa história. E às vezes, irmãos, é preciso que Deus provoque um colapso em nós, na nossa casa, na nossa existência, na nossa vida, para a gente mudar de comportamento, para a gente mudar de atitude. Esta palavra não é só para você, não é para mim. Eu escrevi esse negócio aqui, pensei muito bem nisso aqui, e eu só preciso da graça e da misericórdia de Deus, porque Deus pode provocar um colapso em igreja, colapso em família, colapso. Eu já vi, irmãos, nesses 40 anos de ministério que eu tenho, eu já vi muita gente entrar em colapso, e não foi colapso circunstancial não, colapso que Deus provocou, gente que não queria nada, gente que não parava mais para Deus, não queria mais ir para a escola dominical, não queria mais orar, não queria mais nada, aí Deus resolveu botar um colapsozinho lá na vida dele, na alma dele, para que ele entenda que ele depende de Deus, que a sobrevivência dele vem do alto, é do Senhor que vem. Então às vezes vem esse colapso. E quem é tão forte aqui que possa dizer, eu aguento? A gente pensa que aguenta, mas não aguenta. Jonas não aguentou, irmãos, 3 dias, já pediu socorro. Você aguenta nada, irmão? Quem aguenta? Ninguém aguenta, irmãos. Jonas não aguentou. E agora o que vai fazer? Se ninguém pode tirá-lo de lá, não há homem, não há dinheiro, não há recurso, não há nada. Então Jonas em colapso, o que é que ele faz? Só tem um, só Deus. E é por isso que ele ora. E é por isso que Jonas vai orar ao Senhor. Mas foi Deus que provocou, que criou esse colapso na vida de Jonas. Eu quero encerrar esta palavra lembrando por que Deus provocou esse colapso em Jonas. Em primeiro lugar, irmãos, para Deus mostrar para Jonas que quem é soberano é Ele. Para Deus mostrar a sua soberania. Irmãos, quem é soberano é Deus, não é a igreja, não é você, não somos nós, não é o pastor, quem é soberano é Deus, irmãos. E Deus provoca esse colapso em Jonas, para que Jonas saiba que quem é soberano é Deus que conduz a história, é Deus que manda nos peixes, irmãos. Todos os peixes estão debaixo do controle de Deus, é Deus que faz o homem ser engolido pelo peixe, é Deus que faz esse peixe expelir este homem. Então Deus vai provar para Jonas que ele é soberano. Sabe por que você tem esse emprego, meu irmão, minha irmã? Porque Deus te deu soberanamente, foi Ele que te deu, foi Ele que te deu condição, tudo que você tem foi o Senhor que te deu. E Ele pode muito bem provocar um colapso em você, tirando esse emprego de você, tirando essas coisas de você, para você reconhecer que Deus é soberano. Quem manda é Ele, quem determina é Ele, quem diz é Ele. Então nós precisamos temer a Deus e dizer, Senhor, Deus ordenou o peixe, Deus conduziu o peixe, Deus abriu a boca do peixe, Deus fez o peixe vomitar, para mostrar para Jonas que quem é soberano é Ele. Mas isso também, irmãos, esse negócio aqui aconteceu, esse colapso em Jonas aconteceu, para que Jonas caísse em si. Jonas estava muito besta, se achando o bicho da goiaba. Deus está dizendo, Jonas, educadamente Deus chega e diz, Jonas, vai para Nínive e leva a minha mensagem para aquele povo. Jonas fugiu da presença de Deus. Então ele tem que entrar em colapso, para que ele reconheça a sua fragilidade, para que ele reconheça a sua pequenez,
para que ele reconheça sua impotência, sua incapacidade. Jonas precisa de um colapso. Aí a sua alma entra em colapso. Agora ele cai em si. Todo esse texto percebe um homem que cai em si. Na minha angústia eu clamei, tu me lançaste das profundezas e tal. E ele vai mostrando aqui que eu estou fraco, verso 7, quando dentro de mim desfalece a minha alma. Jonas cai em si. Colapso muitas vezes nos ajuda a cair em si. Nos ajuda, irmãos. Caímos em nós mesmos. Deus mostra a sua soberania. Jonas cai em si. Mas Deus demonstra a sua bondade. Olha o último versículo do capítulo 2, verso 10. Olha a bondade de Deus aqui com Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Peixe. Acho que Jonas deve ter ouvido até a voz do Senhor. Deus falando com o peixe. Peixe. Pois não, Senhor. Vai lá para beira-mar e vomita esse miserável que está aí dentro de você. Aí peixe vai lá. Interessante que o texto diz exatamente isso. E este vomitou a Jonas na terra. Você já viu um peixe vomitar? Já viu? Geralmente peixe engole. Eu nunca vi peixe vomitar. Agora imagine o peixe com náusea. Expelir aquele negócio que está lá dentro dele, sentindo uma dor de estômago terrível, e aí joga o homem para fora, aí Jonas cai naquela areia ali, todo babado. Mas, irmãos, é melhor ser vomitado do que ser destruído. Isso é a bondade de Deus. Algumas vezes Deus tem que botar para vomitar mesmo, para a gente não ser destruído, não é não? E aí chega Jonas agora, se levanta ali, vou tomar um banho agora que o negócio está horrível. Irmãos, pense num negócio que impregna é vômito. E eu vou terminar essa palavra aqui. Olha, eu viajava com meu cunhado e minha irmã, meu irmão, e uma senhora pediu carona a ele, e ele deu, e ele disse assim, se a senhora se sentir mal, qualquer coisa, a senhora fala aí que eu paro, tá certo. E a gente viajou, irmãos. A gente estava mais ou menos próximo da cidade. Meu cunhado só sentiu uma pancada nas costas. A mulher não pediu, vomitou na mão com o intuito de jogar pela janela. E ela fez isso, ela vomitou nas mãos assim e foi jogar pela janela e o vento não permitiu, foi nas costas do meu cunhado. Ele só sentiu a pancada ali, irmão, aquele negócio, e ela ficou. Aí meu cunhado parou o carro, saiu, irmão, mau cheiro, terrível. E a gente descobriu tudo que ela tinha comido ali. E aí ela, a coitada, passando mal 2 vezes. E aí meu cunhado sai e tira aquela camisa, joga a camisa no lixo. E meu cunhado, meu irmão, quem conhece ele, o sujeito não come peixe, porque peixe fede, o sujeito não come isso, não come aquilo. E aí leva uma cipuada daquela, irmão, de vômito. E aí ele tem que ir dirigindo até a cidade com aquele negócio, meu irmão, e aí ele está lá, aí, minha senhora, ele dizia, mas minha senhora, eu não lhe avisei, e a coitada não dá uma palavra. Aí nós chegamos em casa, esse homem parou o carro, entrou no banheiro, não sei quanto tempo ele passou, se foi meia hora lá, e ele tomou banho, voltou, sentou no sofá, daqui a pouco ele... Tô podre, aí levantou, foi tomar banho de novo, tomou banho, voltou, que negócio, me dá sabão homem, pediu a esposa sabão homem, tacou sabão homem nele todinho lá para ver, irmãos, mas o negócio estava tão impregnado, que ele tomava banho, se sentava e ficava sentindo aquele mau cheiro,
E eu e meu irmão tivemos que lavar o carro. Meu irmão, ó, um negócio terrível, tirar toda aquela sujeira. Pense numa coisa horrível foi aquele dia. Colapso é mais ou menos assim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu sei que quase todo mundo aqui já teve colapso da alma. Eu sei que tem gente hoje aqui que precisava ouvir esta palavra porque está em colapso. Então você precisa orar a Deus, como Jonas fez. Deus misericordioso, Deus da minha salvação, me ajuda. Agora, eu quero que você agradeça a Deus, porque em colapso, Deus te salvou. Porque em colapso, Deus quer te salvar hoje. Ele diz aqui no texto, ao Senhor pertence a salvação, está aqui no verso 9, ao Senhor pertence a salvação, é Deus que nos salva em meio ao colapso, irmão. Deus quer te salvar em meio ao colapso, é Ele que nos salva. Quantas vezes Deus já salvou essa igreja nos seus colapsos, salvou você do seu colapso, vai salvar você lá na frente do seu colapso. Então diga como Jonas, Deus da minha salvação, levante as suas mãos para Deus, ao Senhor pertence a salvação, reconheça que é Deus que tira você do colapso, Ele coloca e Ele tira você do colapso, peça para Deus tirar você do colapso em nome de Jesus, levante a sua voz, toda a igreja orando, pastor Diego corre aqui para fazer esta oração, a igreja orando. Meus irmãos, a gente em um colapso provocado por Deus, e a gente em colapso circunstancial, por esse nós oramos também, vamos orar toda a igreja. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã tão preciosa em que estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Colapsos, ó Deus, são inevitáveis e muitos deles são necessários, ó Deus. E nós rogamos que o Senhor nos ensine com eles. Deus, que em cada colapso da nossa existência, possamos olhar para o alto. Olhar para aquele que pode nos tirar do colapso, que pode nos ensinar com o colapso, Senhor. Deus, ajuda a nossa caminhada, Deus. Nós temos a plena convicção de que sem o Senhor nós não iremos conseguir sair vencedores desse turbilhão de colapsos que nos assolam, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a olhar para o alto e enxergar o Deus da nossa salvação, o Deus que intervém na história para cumprir o seu propósito. Quantos de nós não entende a situação, o momento, os colapsos, os porquês? Mas nós temos a plena convicção de que o Deus que está regendo a história tem os seus propósitos. Assim como o Senhor tinha propósito na vida de Jonas, ó Deus, o Senhor também tem propósitos em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe andar na contramão da Tua vontade, Senhor. E eu te peço mais, sempre que andarmos na contramão da Tua vontade, traga um grande peixe, Senhor. Traga algum colapso para nos fazer voltar à Tua santa presença. Nós temos a plena convicção de que os colapsos na vida do cristão, na vida daquele que é salvo, não nos destrói, mas nos molda para parecer mais com Cristo. Nos leva para o centro da Tua vontade, e se assim o é, use esses meios para que possamos cumprir a Tua vontade, a vontade soberana e eterna do Deus imutável. Assim nós te oramos em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. 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 Que Deus nos salve, irmãos, nos colapsos. Dá um abraço no seu irmão aí.